galera, tudo bem? Professor Marlon aqui do canal de Exatas, que você está curtindo, que você já está seguindo. Não está seguindo ainda, então vai lá agora, se inscreva no canal, ative o sininho para as notificações, compartilhe com todo mundo que você conhece, que está vindo muito conteúdo bom toda semana para você. Toda terça tem física, toda quinta tem matemática, então você não pode ficar de fora dessa. O assunto de hoje é radiciação. Vamos falar um pouquinho sobre as famosas raízes, né? Como é que funciona isso na hora do vestibular. Então, vem comigo. Então, vamos falar de raiz. Hora de falar de como é que isso funciona na matemática. Primeira coisa legal da gente perceber aqui, pessoal, é a questão da simbologia da radiciação. Então, quando eu falo de uma raiz, eu tenho dois elementos importantes que vão aparecer. Uma delas é o chamado índice, que é esse indicadorzinho que vai ficar ali na simbologia do Vzinho de raiz, como a gente brinca, né? E o outro é o radicando, que é o número do qual você vai tirar a raiz. Por exemplo, quando você tem aqui, ó, a raiz de A no enésimo índice, que vai dar igual a B. O que está acontecendo? Quer dizer que eu vou tirar a raiz do número A, mas que raiz é essa, Marlon? É uma raiz quadrada, é uma raiz cúbica? É uma raiz enésima, porque aquele expoente está indefinido ainda. Eu ainda não escolhi um valor para ele, tá? Lembrando que aquele expoente ali pode ser um número natural, pode ser um número par, ímpar, que seja, pode ser um número fracionário, então eu tenho várias opções. Para você entender melhor, essa radiciação, gente, ela vai funcionar uma linguagem aqui de vestibulando como sendo o inverso da potência. Tanto que eu coloquei aqui para você, ó. Se você diz que a raiz enésima de A é igual a B, o que isso significa? Que B elevado ao N, ou seja, aquele índice, tem que dar igual ao A, que é o radicando que você vai tentando calcular. Tudo bem? E para você ter um exemplo numérico, tá aqui, ó. Raiz quadrada de 16. Percebeu que eu defini o índice agora? O índice agora é 2. Então, raiz quadrada de 16, 4. Quer dizer que, se eu pegar o 4 e elevar ao quadrado, isso tem que dar igual a 16. Essa é a proposta. Quando eu tenho ali também raiz cúbica de menos 8, o que eu estou dizendo para você então? Que dá menos 2. Por quê, Marlon? Porque se você pegar o menos 2 e elevar ao cubo, você vai achar menos 8. Então é legal perceber essa possibilidade de transformação, de raiz para potência e de potência para raiz. É uma coisa fácil de você manipular em prova. Outra coisa muito importante que você tem que ficar ligado é isso daqui, ó. A questão da raiz quadrada, que volta e meia você vê em prova, eu coloquei em cima como uma diquinha, tá? Quem nunca chegou numa situação que fez lá, x ao quadrado é igual a 4? E aí o professor muitas vezes faz essa ressalva, x é igual a mais ou menos raiz de 4, que dá então mais ou menos 2. O que aconteceu ali? É porque quando você tem o menos 2 elevado ao quadrado, ele dá 4. Assim como 2 ao quadrado também dá 4. Então a raiz quadrada, por exemplo, do 4, na verdade ela é mais ou menos raiz, porque ela tem a possibilidade de ser criado esse 4 a partir do quadrado do 2 ou do quadrado do menos 2. Então é bom você ficar atento a esse pequeno detalhe aí, tá certo? Outra coisa importantíssima e que às vezes incomoda um pouco os alunos na hora de um exercício, na hora de uma prova, enfim, na hora de uma atividade, é a questão do expoente racional, ou seja, o famoso expoente fracionário na potência. Pois é, o expoente fracionário ele pode ser transformado numa raiz e geralmente é o caminho de acesso para a resolução. Então, muitas vezes, quando você tem um expoente fracionário, para que você consiga resolver mais rápido em prova, você transforma ele em raiz, isso é proposital. Então, olha o que está acontecendo. Quando eu tenho aqui uma potência de A elevado a x sobre y, repara que o meu expoente fracionário, eu tenho x sobre y como meu expoente. O que vai acontecer? O meu numerador, que é o x, ele passa a ser o expoente da minha base A, que agora virou radicando. E o denominador y, ele vai para o índice, na verdade, da nossa raiz. A gente brinca muito, né? E quem, né, às vezes já ouviu algum professor falar assim, né? Quem está no sol vai para a sombra, quem está na sombra vai para o sol. Né? Ou seja, o y estava embaixo escondidinho, fica exposto agora como índice, e o x que estava lá em cima exposto vai para dentro da raiz aqui como uma potênciazinha, tá? Quer perceber isso mais de perto? Aqui, ó, olha que exemplo legal para você ver. Aqui eu tenho 8 elevado a 2 terços. O que eu fiz? Eu transformei. O radicando é 8, o cubo, que é o 3, que era o meu denominador, virou o índice da raiz,
e o 2, que era o meu numerador, virou a potência. Uma coisa que eu quero comentar com você que é bem legal, bem interessante de perceber. Quando a gente chega nesse ponto da resolução, você pode escolher, porque na ordem de prioridades entre potência e raiz nós temos equivalência. Então você pode tanto fazer a raiz primeiro ou fazer a potência primeiro. Isso não vai influenciar no seu gabarito. Isso vai ser decidido, na verdade, por aquilo que for mais conveniente a você naquele momento de resolução. Então, por exemplo, vamos supor que no primeiro momento eu ache mais fácil fazer a potência primeiro. Então eu poderia, nesse exemplo aqui, colocar que eu tenho uma raiz cúbica 8 ao quadrado, 64. E aí eu tiraria a raiz cúbica de 64. Então eu vou resolver agora a raiz cúbica de 64, que vai dar 4. Pronto. Solucionei a questão, achei o gabarito. Mas vamos pensar de um caminho agora diferente. E se você falar assim, não, Marlon, eu acho mais fácil resolver a raiz primeiro, é mais vantajoso. Então não tem problema. Você pode primeiro fazer a raiz cúbica de 8, que vai dar 2. E aí depois resolver o quadrado que você ainda não mexeu. E aí o 2 ao quadrado está lá, ó, 4 do mesmo jeito. Então você conseguiria obter a mesma resposta por duas vias de acesso diferenciado. Ou você faz primeiro raiz, ou você faz primeiro potência, não tem problema algum, o gabarito vai ficar certinho mesmo para você, sem qualquer dúvida. E claro, não poderíamos deixar de falar um lembrete para você aqui, meu amigo, sobre as potências, né? Sobre as propriedades de raiz agora. Então toma cuidado, porque essas potências, essas raízes que vão aparecer para você, muitas vezes o segredo está em você lembrar uma propriedadezinha para agilizar o teu cálculo. Então aqui eu coloquei as propriedadezinhas de radiciação para você lembrar. A primeira delas, basiquinha, às vezes nós temos duas raízes multiplicando com o mesmo índice e com os radicandos diferentes. Quando isso acontecer, você pode juntar multiplicando os radicandos e repetindo o índice da raiz. Então, por exemplo, se eu tenho uma raiz quadrada de 2 vezes uma raiz quadrada de 3, não tem problema você fazer com uma raiz quadrada de 6. Você pode fazer isso tranquilamente. A mesma ideia vale para divisão. Se eu tiver uma divisão de raízes com o mesmo índice, eu posso colocar uma raiz só e fazer a divisão só dos radicandos. Então, por exemplo, raiz quadrada de 2 dividido por raiz quadrada de 3. Não tem problema você escrever com uma raiz quadrada de 2/3. Ou seja, já colocar direto a divisão de forma fracionária. Tá tudo bem também se você fizer dessa maneira. Outra coisa legal, que você provavelmente já deve ter visto, é quando você tem um expoente aqui fora. E aí parece que vai ser complicado, que vai ser difícil. Não. Essa situação, inclusive, lembra muito o que nós falamos aqui anteriormente. Você vai trabalhar com o mesmo jeito. Então esse expoente aqui fora pode vir para dentro do radicando. Não tem problema algum você trazê-lo para dentro. E também não tem problema algum, como eu já te falei anteriormente, você resolver o que você achar melhor primeiro. Então, posso fazer a raiz enésima primeiro, depois elevar a m, ou posso elevar a m primeiro e depois tirar a raiz. Tá tranquilo, tá tudo certo. Aqui, uma que a galera tem dificuldade de aceitar. Você precisa aceitar isso, porque isso é importante e pode te ajudar também em muito exercício. Que é quando eu tenho raiz de raiz. E às vezes o aluno fala assim, quando aparecem essas questões, eu não sei o que eu faço. Entenda, se eu tenho raiz de raiz, eu posso repetir o radicando e eu posso fazer o produto desses índices. Então, se aqui é uma raiz quadrada, aqui, por exemplo, é uma raiz cúbica, eu poderia fazer 2 vezes 3 e aqui colocar o 6 como índice novo agora. Tá? Não há menor problema em relação a isso, você deve fazer isso muitas vezes para poder simplificar o teu processo de cálculo aí. E por último, e que a gente quase não vê, mas é interessante comentar, quando eu tenho uma raiz, né? E muitas vezes eu, por alguma necessidade, por algum motivo de simplificação, de tornar mais fácil algum cálculo, eu posso multiplicar tanto o índice quanto o expoente do radicando. Gente, se eu multiplicar pelo mesmo número tanto o índice quanto o expoente, eu não altero o resultado da raiz, tá? Claro que a gente faz sempre aquela ressalva de que esse valor P que eu estou escolhendo aqui, ele não pode ser zero, né? Tem que ser um número diferente de zero. Mas não faz um menor problema, não vai te prejudicar de forma alguma se você tiver, obviamente, essa visão na hora do teu cálculo, tá? Eu vou te mostrar a seguir aí, vamos para o outro quadro aqui, para você entender melhor como isso pode ser útil para a gente na prova. Voltei, quadrinho novo para você? Então, vamos lá. Como eu estava te falando no finalzinho do primeiro quadro, a gente comentou sobre a possibilidade de você usar aquela propriedade para simplificar. Então, olha que coisa maneira que eu vou te mostrar aqui agora. Você pode usar, vem comigo, você pode usar para reduzir os radicais para o mesmo índice. Você
Fala assim, Marlon, mas como que eu vou fazer isso? Então, para você ter uma noção, eu já coloquei aqui uma dúvida, né? Raiz cúbica de 3, raiz quadrada de 2. E aí, quem é maior, quem é menor da história? São iguais? Como é que eu vou saber? Para você não ter que pegar uma calculadora na hora que você não vai ter muitos acessos numa prova e poder fazer isso rápido, tem uma dica legal. Você pode levar os dois para o mesmo índice. Isso facilita a sua vida. Como que você faz isso? Usando aquela propriedadezinha que eu te mostrei agora há pouco, aí uns minutinhos. Vem comigo, dá só uma olhada. Raiz cúbica de 3, raiz quadrada de 2. O que eu percebi? Índice 3 na primeira, índice 2 na segunda. 3 e 2 têm um múltiplo em comum que é o 6. Lembra, se você fizer um MMC entre eles aí, você vai achar que o menor múltiplo comum para eles é o 6. Então o legal é que você consiga levar o índice dos dois, tanto do 3 quanto a raiz quadrada, para 6. Marlon, como é que eu faço uma coisa que é 3 virar 6? Simples, multiplicando por 2. Então o plano é pegar esse índice 3 e multiplicar por 2. Só que lembra que eu te falei? Se você multiplicar o índice, você também é obrigado a multiplicar o expoente. Então olha que legal, assim como o índice 3 foi multiplicado por 2, o expoente 1 aqui também foi multiplicado por 2. E aí eu não altero o resultado de forma alguma da raiz. Resumindo, índice 6 e o 3 ao quadrado virou 9. Então olha que legal, raiz cúbica de 3 é a mesma coisa que a raiz sexta de 9, são equivalentes. Tá, e a raiz quadrada de 2, o que eu faço? Bem, se o índice aqui é 2, lembra que quando o índice é 2, geralmente nós não escrevemos, é uma convenção, tá? Então, normalmente em matemática, quando o índice é quadrado, a gente não precisa escrever, fica subentendido. Então, já que o índice aqui é 2, para chegar a 6, que é o que eu estou querendo, eu multiplico por 3. E, claro, o expoente que era 1, multiplica por 3 também. Ficou o expoente índice 6, 2 ao cubo, 8. Olha que legal, os dois agora têm raízes com índice 6. Então eu posso comparar de maneira direta. Ó, o primeiro caso era a raiz sexta de 9, o segundo caso é a raiz sexta de 8. Então quem é maior? O primeiro. Então você entendeu que a raiz cúbica de 3 com certeza é maior que a raiz quadrada de 2. Um jeito fácil, rápido, que você pode usar para fazer comparação entre duas raízes, mesmo que elas tenham inicialmente índices diferentes, tá bom? Outra coisa importante, isso daí com certeza ganha, né, a atenção de todo mundo, é a questão da racionalização de denominadores. Quem é que nunca ficou num exercício, às vezes, com um denominador na raiz e precisa chegar a um gabarito e o gabarito não está com esse denominador na raiz? Por quê? Quando você divide por uma raiz quadrada de 2, de 3, por exemplo, você está dividindo por um número irracional. Um número que a gente sabe que ele não vai ter um fim. E muitas vezes isso gera uma certa indefinição no valor final da resposta. Então, para ajudar, a gente tenta fazer com que esse denominador irracional se transforme num denominador racional, um denominador que eu consiga mensurar o valor com um pouco mais de precisão. Para fazer isso, a ideia da racionalização ajuda a gente muito bem nisso. Mas como fazer a racionalização? O que pode, o que não pode ser feito, o que tem acontecido que às vezes nos atrapalha um pouco nesse processo. Então, para você entender um pouquinho melhor, eu coloquei aqui alguns exemplos para te chamar a atenção. O primeiro deles é o mais clássico de todos. Eu estou dividindo 1 pela raiz quadrada de 5. Reparou que a raiz é quadrada, então o índice é 2. Ora, se o índice é 2, para você fazer isso daqui, não é muito complicado. O que a gente pode fazer? A gente vai repetir a mesma raiz quadrada em cima e embaixo. Tá? O que você precisa estar atento é por que eu faço isso? Por que eu repito dessa forma? Porque quando eu repito, na verdade, a raiz igual em cima e embaixo, ao multiplicar essas raízes, lembra da propriedade? Eu vou ter o mesmo índice e o 5 vezes 5 vira 5 ao quadrado. E em cima aqui eu só vou repetir a multiplicação. E aí, como o expoente e o índice são iguais, eu consigo fazer o cancelamento. E aí ele pode sair da raiz sem problema algum no denominador. E aí você tem uma resposta viável, uma resposta que não envolve mais raiz no denominador. Mas qual é o problema nosso na hora de um exercício? Quando a raiz não é quadrada. Nós já notei que quando a raiz é cúbica, quarta potência, quarta, raiz quinta, a gente verifica que o aluno tem uma certa dificuldade. Por quê? Porque dá vontade de fazer uma coisa que você não vai fazer. Você escutou? Você não vai fazer. Por quê? Se você vem aqui
e fala assim, é só repetir, e você repete, você vai reparar que surgiu uma coisa que não era esperada. Quando você fizer o produto aqui embaixo, olha que coisa engraçada. A sua raiz vai ficar com índice 3, porque é o mesmo índice, mas o 5 vezes 5 vai virar 5 ao quadrado. E você não queria que o expoente aqui chegasse a 2, você queria que o expoente ali chegasse a 3. Então, como é que você faz para resolver um problema como esse? Então, aí que está o detalhe que eu quero que você entenda com muito carinho agora. Quando, na verdade, nós temos um índice e nós temos um expoente, ao racionalizar, você repete a raiz com o mesmo índice, mas você vai colocar no expoente o complemento para chegar a esse índice. Ou seja, se aqui o expoente é 1 e o índice da raiz é 3, eu preciso de um complemento de 2 no expoente. Então, na verdade, quando você escreve aqui, esse 5 ele vai ser colocado ao quadrado. Isso é proposital, pessoal, para que quando você faça a multiplicação, ao repetir o índice e ao multiplicar os radicandos, 5 elevado a 1 vezes 5 elevado a 2, você finalmente tem o 5 elevado a 3. E aí você possa fazer o corte que você está esperando para, enfim, conseguir ficar com 5 puro no seu gabarito. Então aí você consegue. Aqui, se você quiser resolver e quiser colocar como 25, você pode. Se você quiser deixar como 5 ao quadrado também, está tudo bem. O importante é que você se livrou do denominador que estava inconveniente para você com a raiz ali. Então fica atento a esse truquezinho. Não é só repetir a raiz, é colocar uma raiz em que você possa garantir que a soma dos expoentes se iguale ao índice para que haja o cancelamento que eu mostrei a você aqui. Então isso é muito importante para você não errar uma questão dessa em prova. Aqui, mais um exemplo para a gente entender. 2 sobre raiz cúbica de 4. Ora, se você quiser, e eu quero te mostrar isso, você pode, inclusive, antes de fazer o processo de racionalização, fatorar esse radicando da sua raiz. Então, nada me impede de transformar o 4 primeiro em 2 ao quadrado, para que a partir daí eu faça o processo de racionalização. Ó. E olha que interessante. Como eu já tenho o expoente 2 e o índice 3, está faltando para complementar uma unidade. Então eu vou colocar apenas 2 elevado a 1. Com isso eu consigo já garantir a minha resposta. Embaixo, fazendo o produto, eu vou cancelar o 2 ao quadrado com 2 elevado a 1. Vai ficar 2 ao cubo. O denominador fica 2. E aí você consegue, inclusive, ainda de presente, ó, fazer uma simplificaçãozinha final e chegar a um gabarito que é a raiz cúbica de 2. Então é importante você tomar cuidado em como você executa esse processo de racionalização, porque muitas pessoas cometem erros nesse processo e acabam pagando por isso na hora dos gabaritos. Então atenção total a isso. E é claro, para finalizar, o caso mais sério, quando você tem, na verdade, um binômio, ou seja, o denominador não é formado por apenas um termo, mas 2 termos em questão aparecem ali. Eu coloquei para você um primeiro exemplo, 1 sobre raiz de 2 mais 1. Cuidado, aqui é um pouquinho diferente. Por quê? Quando eu tenho um binômio, eu vou trabalhar com uma coisa chamada de conjugado. O que é o conjugado? Conjugado significa que você vai repetir o seu denominador? Vai, mas trocando o sinal entre esses termos do binômio. Então, conjugado de um binômio, você mantém os termos, mas troca o sinal entre eles. Então, na hora de fazer o produto aqui para racionalizar, você está vendo que o denominador é raiz de 2 mais 1. Então, você vai multiplicar por raiz de 2 menos 1. Tá? Então, sempre lembre disso. Quando multiplicar, você sempre vai lembrar que é o conjugado que vai te ajudar a racionalizar no caso de um binômio. E aí, quando você fizer a conta em cima, não tem nada demais para fazer. Mas embaixo, você vai perceber uma coisa muito legal. Para quem já estudou isso daí, é bem interessante. Aquilo ali é um produto notável. Você reparou que você tem aquele produto notável do tipo A mais B vezes A menos B. Mesmo que você não se lembre e queira fazer distributiva, o que você pode fazer,
tá? Você vai verificar que inevitavelmente essas raízes vão sumir. Então, só por curiosidade, se você não lembrasse de produto notável nenhum e fizesse tudo de uma forma muito ainda simples, fazendo distributiva, você teria raiz de 2 vezes raiz de 2, isso te daria 2. Raiz de 2 vezes menos 1, isso vai te dar menos raiz de 2. 1 vezes raiz de 2, isso vai te dar mais raiz de 2. E 1 vezes menos 1, isso vai te dar menos 1. Repara que o menos raiz de 2 e o mais raiz de 2 eu consigo cortar. E aí eu posso terminar a questão dizendo que eu tenho raiz de 2 menos 1 sobre 2 menos 1, que é 1. Então eu posso dizer que o meu gabarito seria o raiz de 2 menos 1, sem problema algum, tá? Espero que você tenha entendido bem porque isso é importante. Ó, um último exemplo. Mesmo que você tenha duas raízes até no seu binômio, tudo bem, você continua usando a ideia do conjugado. Então você continua repetindo. Com o seu produto aqui, ó, para ser feito. Em cima aqui, como eu estou multiplicando por 1, não vai ter nenhuma grande diferença. E no denominador, como eu falei, ou você faz aquela distributiva que eu acabei de fazer com você aqui em cima, no mesmo modelo, ou para quem já lembra do produto notável, lembra, quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. Então ficaria o raiz de 2 ao quadrado, que vai dar 2, menos o raiz de 3 ao quadrado, que vai dar 3. Legal aqui, ó, porque ficou um denominador menos 1. Uma coisa maneira de se observar, quando esse denominador é menos 1, eu posso trocar o sinal de tudo que está em cima, então, ou seja, é como se eu multiplicasse por menos 1 em cima e embaixo, para me livrar desse menos 1 chato no denominador. Então, fazendo aqui a operação, eu ficaria com menos raiz de 2 mais raiz de 3. Poderia apresentar isso também como o meu gabarito. Então, eu espero que você tenha entendido que o processo de racionalização, ele requer cuidados. Cuidados para que você não ache que é apenas uma mera repetição da raiz do denominador. Na verdade, você sempre está tentando complementar para que o expoente e o índice possam ser canceláveis. E no caso do binômio, usando o conjugado para que esse processo possa acontecer. Gostou do vídeo? Gostou da aula? Então, curta, compartilhe, divulgue para que as pessoas possam entender e racionalização não vai ser mais problema. Eu te espero, galera. Até a próxima!